Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Hoje existem mais de 27 trilhões de dólares parados em bancos só porque os sistemas globais ainda são lentos e caros. Agora imagina esse dinheiro sendo destravado em segundos com uma tecnologia que já está funcionando debaixo do nariz do mercado. E se você acha que isso é exagero, escuta só o que o CEO da Ripple XRP acabou de revelar. Point, and I think one of the things we all have to remember is that the value of a token over the long term is really going to be derived by its utility. What problem is it solving? How big is that problem? How many customers do you have? There's no question there's a lot of hype in this system, and I don't actually think that's a good thing. For Ripple, we use this digital asset called XRP to settle liquidity needs between banks. So today there's $27 trillion parked at different banks around the world so they can make payments between each other. Our view is you can use a digital asset like XRP to do that in real time. Because XRP has been so efficient, it settles a transaction about 3 seconds compared to Bitcoin. So it just passes through that currency for that period of time. That's correct. Você percebe a dimensão disso? O próprio CEO da Ripple afirmando que o XRP está revolucionando pagamentos internacionais. Não é promessa de futuro, é realidade acontecendo agora. E o que eu vou te mostrar hoje são dois sinais que juntos podem transformar completamente o destino do XRP e de quem tiver visão para se posicionar. Então, se você não quer ser o último a descobrir quando o movimento explodir, já se inscreve aqui no Premier Crypto, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque aqui a informação chega crua, direta e antes do varejo. Hoje, os bancos precisam prender trilhões em liquidez só para garantir que pagamentos internacionais funcionem. É dinheiro morto, encostado e que não gera valor. O que o XRP está provando é que dá para substituir esse modelo arcaico por um sistema que liquida transações em 3 segundos com custo quase zero. É como se você tivesse um cofre trancado por décadas e de repente aparecesse a chave que abre a porta em tempo real, que é o caso do XRP, que pode entrar nesse sistema bancário e liberar trilhões de liquidez em apenas 3 segundos. Nós vemos aqui que o XRP revoluciona pagamentos internacionais, diz o CEO da Ripple. Nós vemos aqui que um vídeo recente compartilhado no X, que foi aquele vídeo que eu mostrei no início para os senhores, que está discutindo como o XRP aborda desafios de liquidez em pagamentos internacionais. A publicação apresenta o XRP como uma ferramenta para lidar com trilhões de dólares ociosos em contas nostro e vostro em todo o mundo, demonstrando a escala do problema que o ativo visa resolver, tá? Nós vemos aqui que a utilidade acima do hype. Nós vemos que o Garlinghouse, ele enfatizou que o valor de longo prazo de qualquer ativo digital deve advir de sua utilidade e não de especulação. Ele observa que investidores e participantes do setor devem se perguntar qual é o problema que o token resolve, qual é a dimensão desse problema e quantos clientes ele atende. Nós vemos aqui mais abaixo falando sobre o caso de uso do XRP. O Garlinghouse, ele explica que a Ripple usa o XRP especificamente para liquidar necessidades de liquidez entre bancos. Segundo ele, cerca de 27 trilhões estão atualmente depositados em instituições financeiras ao redor do mundo para que elas possam facilitar o pagamento entre si. Olha que loucura, tá? Ele argumentou que um ativo digital como o XRP pode lidar com esse processo em tempo real, eliminando a necessidade de reservas tão grandes e revolucionando este enorme marco de pagamentos internacionais, tá? Vemos aqui que um futuro impulsionado pela utilidade para ativos, né? O vídeo destaca que a Ripple vê seu ativo digital como mais do que apenas uma reserva de valor. O XRP é uma tecnologia facilitadora que resolve problemas e as declarações de Garlinghouse demonstram a confiança de que a eficiência e a utilidade impulsionarão a adoção, especialmente ao lidar com trilhões de dólares em transferências globais. E é aqui que está o ponto, né? Quando você resolve um problema desse tamanho, não é mais questão de se vai haver valorização, é questão de quando. A pressão que está acumulada no mercado financeiro global é como um rio represado. A cada novo banco que testa o XRP é mais uma fissura na represa. Em algum momento, a água não vai só passar, ela vai explodir. Mas enquanto esta revolução começa a acontecer entre bancos, outro movimento aconteceu no mercado que pode acelerar essa virada ainda
mais rápido. No primeiro dia de negociação, o ETF do XRP movimentou 37,7 milhões de dólares, tá? Apenas um ETF que foi aprovado no dia de ontem, como eu trouxe em vídeos anteriores aí, o ETF da Rex Osprey. Para você entender, isso é mais do que a maioria dos ETFs de cripto conseguiu na largada. Nós vemos aqui que ETF Rex Osprey XRP estreia com volume recorde de 37,7 milhões. Vemos mais aqui abaixo que o ETF Rex Osprey XRP registrou 37,7 milhões em volume de negociação em seu primeiro dia. Isso o torna a estreia de ETF mais bem sucedida de 2025 até agora. O desempenho levou a projeção otimista para o token, com um analista prevendo uma alta. Vale lembrar que agora em outubro, entre os dias 10 e dias 25, tem diversos ETFs do XRP para estrear. Inclusive Grayscale, que é uma gestora de ativos aí trilionárias do mercado, né? Nós vemos aqui que ETF Rex Osprey XRPR estabelece novo recorde no primeiro dia. Os fundos Rex Osprey, desenvolvidos por Rex Shares e Osprey Funds, introduziram os primeiros ETFs listados nos Estados Unidos com exposição à vista ao XRP. O ETF do XRP registrou 37,7 milhões, o maior volume de negociação no primeiro dia de 2025, de acordo com o analista da Bloomberg. Isso ocorreu depois que o lançamento atraiu a atenção imediata de players institucionais. O fundo ultrapassou 24 milhões em volume de negociação em apenas 90 minutos após a sua estreia. Nós vemos aqui que analistas de mercado ficaram otimistas com a estreia recorde, usando indicadores técnicos que apontam para um rompimento de bandeira de alta. A renomada analista Zenia sugeriu que o token poderia estar pronto para um movimento de alta significativo. Esse número funciona como um recado direto. Investidores institucionais estão prontos para colocar dinheiro pesado no XRP. Não é o varejo comprando migalhas, é fundo que joga em bilhões. E é aqui que vem um detalhe mais importante. Fundos não entram para fazer 10 ou 20% de lucro. Eles entram buscando multiplicar capital em escala. E quando eles encontram um ativo com utilidade comprovada e espaço para crescimento, a estratégia é clara: acumular o máximo possível antes da explosão. E é aqui que você precisa decidir de que lado você vai estar, porque quem estava inscrito aqui no Premier Crypto recebeu esse alerta antes. Então, se você não quer correr atrás do prejuízo, já se inscreve agora e garante que os próximos movimentos cheguem em tempo real. Agora, conecta os pontos. Nós temos de um lado bancos descobrindo que podem liberar trilhões usando o XRP. Do outro, ETFs mostrando que o dinheiro institucional já está entrando pesado, né? Lembrando mais uma vez, outubro será um grande mês para ETFs do XRP. Esses dois movimentos são como engrenagens gigantescas que começam a girar ao mesmo tempo. Quando elas se encaixam, o resultado é inevitável. O preço deixa de ser especulação e vira consequência. A verdadeira transformação não está só no gráfico, está no mercado como um todo. O varejo continua distraído com memes e promessas fáceis. Enquanto isso, quem está atento percebe que estamos diante de um dos maiores realinhamentos de valor da história cripto. Quem se posiciona agora não está apenas investindo em um token, está comprando um lugar em um mercado que pode reconfigurar a forma como o dinheiro circula no planeta. E para fechar com chave de ouro, vamos passar pelo gráfico diário do XRP. Hoje, a criptomoeda está cotada na faixa dos $3,02 e olha só que interessante, ela está acima da região de suporte, né, de $3, colada na média móvel exponencial de 9 períodos, que está em $3,03. Isso mostra que o preço está respeitando essa zona como piso imediato, criando uma base sólida, tá? No curto prazo, temos suportes aqui em $3, né, $2,99 e $2,76. Já as resistências que o mercado está de olho ficam em $3,16, depois $3,38 e o mais forte, né, que está em $3,65. Se o XRP conseguir romper os $3,16,
16, a próxima parada é buscar os 3 dólares e 38. E esse rompimento abrir espaço para um movimento ainda mais explosivo em direção a 3 dólares e 66. Outro detalhe importante é o RSI, que está em 53 pontos, ou seja, o ativo não está sobrecomprado nem sobrevendido. Isso significa que o mercado ainda tem fôlego e pode ganhar força a qualquer momento. O que chama a atenção no gráfico é que no passado recente, quando o XRP rompeu zonas de consolidação como essa, ele entregou altas de mais de 80% em poucas semanas. E agora o cenário técnico começa a desenhar exatamente a mesma estrutura, ou seja, temos notícias fortes, fundamentos sólidos e agora um gráfico que está gritando que algo grande pode estar prestes a acontecer. Resumindo, o que nós vimos hoje é utilidade real, bancos globais usando o XRP para resolver um problema bilionário e do outro lado a legitimidade institucional. ETFs captando dezenas de milhões logo no primeiro dia. Junto, esses sinais mostram que o XRP está caindo da categoria de promessa e entrando no território da inevitabilidade. Mas a grande pergunta é, quando essa virada acontecer, você vai estar do lado certo ou vai olhar para trás com arrependimento? Então, se você quer estar sempre um passo à frente da manada, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque aqui você recebe o alerta cru, sem filtro e antes do varejo. Isso pode mudar a forma como você enxerga o mercado. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.